Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Colab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Colab. Na verdade, é um programa que é dedicado a negócios com a nova economia. Então, o tema é bem amplo, a gente fala de transformação digital e cultural, falamos de fundos de investimento, de venture capital. Hoje a gente tem um privilégio de conversar com o presidente de um dos mais importantes hubs de inovação do Brasil, que é o célebre, super reconhecido Porto Digital, que fica no Recife. Eu vou conversar com o Pierre Lucena, ele é presidente, além de presidente do Porto Digital, ele é também formado, tem uma formação muito interessante como doutor em administração na PUC-Rio, mestre em economia e graduado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. O Porto Digital abriga 415 empresas ligadas à tecnologia, economia criativa, tem laboratórios, várias instituições de ensino e pesquisa e desenvolvimento. Bom, o Pierre tem uma longa experiência como educador, ele foi reitor do Centro Universitário do Guararapes e vice-presidente também do Diário de Pernambuco. E também foi colunista da CBN e da TV Jornal SBT. Sua área de estudos é finanças e mercado de capitais, com dezenas de artigos científicos já publicados no Brasil e no exterior. Pierre, uma honra lhe receber. Oi, Cláudio. Tudo bom? Muito bom, muito bom. Pierre, vamos começar pelo Porto Digital. Eu acho que muita gente conhece, mas eventualmente alguns dos nossos espectadores e ouvintes já ouviram falar e merecem uma explicação detalhada do Porto Digital. Olha, o Porto Digital, ele é o que nós chamamos de um distrito de inovação, que é uma área territorial do Recife, onde você tem uma política fiscal diferenciada para empresas de tecnologia e economia criativa que lá se instalem ou que sejam formadas, né? Basicamente, a centralidade dele está toda no bairro do Recife, né? E tem mais dois bairros, Santa Maria e Santo Antônio, mas grande parte está no bairro do Recife, e a gente começou a se expandir por outros lugares no mundo também, né? Hoje a gente tem um escritório no Habitat, né, em São Paulo. A gente também está abrindo em Aveiro, agora lá em Portugal. A gente administra os hubs do governo de Pernambuco, lá em Caruaru, e também do governo de Goiás, e a gente tem projetos educacionais hoje em Aracaju e na Universidade Católica de Brasília. Mas o Porto Digital, como eu falei, ele é um distrito de inovação completo hoje. A gente tem muito mais do que, às vezes a gente acha, né, um hub, algo do tipo, a gente tem muito mais do que um hub, porque a gente é uma área no meio da cidade, né? Lá dentro tem muitos hubs dentro do Porto Digital. Hoje a gente é um distrito completo de inovação, é o único distrito maduro do Brasil. A gente tem 5 incubadoras e aceleradoras, a gente tem 7 institutos de ciência e tecnologia, o CESA é o maior deles, em um raio de 300 metros, só para a gente ter uma noção, a gente tem 80 cafés e restaurantes, né, para as pessoas almoçarem, ou bares, ali naquela região, e mais de 400 empresas. A gente não produz nada do ponto de vista físico, mas a gente produz tecnologia para embarcar nas coisas. A gente tem a principal empresa de cibersegurança do Brasil, que é a Tempest, que é investidora em Embraer, está lá dentro hoje. Uma das principais empresas de IA do Brasil, a Neurotech, que foi comprada pela B3 recentemente, também é de lá, feita por 2 alunos e 2 professores. Mas a coisa mais visível que a gente, podemos dizer assim, né, produz é a parte mobile. Qualquer smartphone do Brasil hoje tem uma tecnologia feita dentro do bairro do Recife, né? Então é isso que a gente produz, software. Nós somos especializados nisso. Somos hoje um pouco mais de 18.400 colaboradores, né, nessas 415 empresas. A gente começou com 56 pessoas há 20 anos atrás, 24 anos atrás, né? E hoje tem mais de 18 mil pessoas que faturando em serviços 5,4 bilhões de reais na cidade. Fantástico, né? Bom, eu vejo aqui pelo menos 2 ou 3 caminhos que eu gostaria de explorar logo no início do nosso papo, que é exatamente isso, a questão do impacto urbano, porque vocês revigoram, infelizmente no Brasil, é quase que uma tradição que os centros urbanos são decadentes, né? Então vocês revigoram a área e, ao mesmo tempo, criam um ambiente vibrante, né? Conte para a gente aí esse impacto urbano e social, ao mesmo tempo, para a gente situar, né? Olha, a gente, ao contrário da grande maioria dos parques tecnológicos,
A gente se instalou num centro de cidade, com todos os problemas que isso pode ter, mas pelo contrário, a gente não controla nada, né? Então, porque normalmente as pessoas querem controlar o seu espaço urbano. O Porto Digital não é assim, né? A gente quer estar dentro do espaço urbano que já existe. No caso nosso, a grande parte do Porto Digital está dentro do bairro do Recife. Para quem conhece o Recife, é na área do Marco Zero, onde acontece o Carnaval. A ideia original foi colocar o Porto Digital dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estaria hoje contando para você a história do fracasso do Porto Digital, por vários motivos, mas o principal deles é que a localização territorial passou a ser fundamental para o sucesso dos ambientes de inovação que precisam intensivamente de capital humano por conta do trânsito, que há 20 e poucos anos atrás não era um grande problema. Então, por exemplo, eu sou professor na Universidade Federal de Pernambuco há 27 anos. Quando eu comecei a dar aula, eu chegava fácil na universidade. Hoje ficou longe. Os 8 quilômetros que me separam de lá, hoje, eu demoro 1h30 para percorrer. Antigamente eu chegava em 20 minutos. Então, tudo passou a ser ditado por uma dinâmica de cidade. E o fato de ter ido ocupar o centro urbano, né, um centro histórico, fez com que a cidade passasse a torcer por essa política pública que é gerenciada por uma instituição privada, porque a governança do Porto Digital ela é confusa quando você pensa, mas ela é muito sofisticada. Ela é uma organização sem fins lucrativos, que tem sócios fundadores, certo? Que gerencia uma política pública municipal, que recebe o apoio do governo do estado, do município, do governo federal, das empresas e por aí vai. Então, na verdade, o próprio conselho do Porto Digital, que me contratou como CEO, por exemplo, ele é muito disperso. Ele tem 19 membros, ele tem 4 dos empresários, 4 do governo, 3 da universidade, aí tem sociedade civil. Ele é bem disperso, de forma que nunca nenhuma força política, digamos assim, conseguiu capturar a entidade. Ela é uma política pública que está acima, digamos assim, dos interesses que são legítimos de governos, de associações empresariais, da universidade e mesmo de setores da sociedade civil. Então, foi muito importante isso ao longo desses 24 anos para manter uma trajetória de crescimento, né? Se nós tivéssemos sido um órgão do governo, nós não teríamos hoje o que tem o Porto Digital, certo? Então, tem isso que é muito importante a gente ressaltar, porque ao longo do tempo foi uma das coisas que nos diferenciou de outros ambientes de inovação, sejam públicos ou sejam privados. Agora, o impacto na cidade, que você tinha perguntado, ele é imenso. O bairro do Recife hoje tem mais ou menos umas 30 e poucas mil pessoas trabalhando, mas mais da metade é do Porto Digital. Então, esse conjunto de bares, restaurantes, ele se sustenta bem lá, porque você tem movimento aos sábados e domingos, né, por conta das pessoas indo para lá e por conta do Porto Digital, que funciona durante a semana. Agora, seria certamente a Cracolândia da cidade, né, estaria completamente abandonada, como você falou. A história dos centros urbanos é normalmente você abandoná-los, né? O centro de São Paulo é uma coisa... ele conta a história um pouco dos centros urbanos do Brasil. Porque São Paulo tem 5 centros. São Paulo tinha a região ali da Luz, aí abandonaram porque estava precisando de prédio alto, foram para São Bento, aí tinha tudo lá, metrô, tinha tudo lá, é fantástico, aquele lugar é incrível. Aí abandonaram para ir para Paulista. Aí a Paulista ficou cara, foram para Faria Lima ficou cara, foram para Berrini. Você dispersa isso e aí você sai abandonando o que você tem. Então, eu estou vendo, inclusive, assim, o esforço que o governo de São Paulo está tendo para fazer com que a região da Luz ela seja recuperada novamente. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes, mas a gente precisa lembrar sempre que é o seguinte: a alma da cidade está dentro do seu centro. Quando você perde o centro e quando você perde a sua alma, né? Então, isso é importante a gente sempre se lembrar. E o Porto Digital tem como propósito dois propósitos. Uma, é ser um projeto gerador de emprego e renda para a cidade. E 2, fazer a recuperação do tecido urbano central. Espetacular. É uma lição. Enquanto você falava, eu me lembrei da história da constituição do Bill Rights americano, né? Quer dizer, que partiu do princípio do equilíbrio de forças. E esse equilíbrio é que cria uma saúde para que ninguém capture, mas, ao mesmo tempo, todos cooperem, porque cria um ambiente onde a cooperação, a colaboração é que gera valor. É uma história espetacular e comprova, em pouco tempo, né, 24 anos, comprova o sucesso desse equilíbrio de forças. Espetacular, Pierre. Agora,
entrando um pouco mais agora assim, no tema, tem algumas vertentes que tem que se destacar, que você gostaria de lançar uma luzinha aqui no nosso papo? Olha, com certeza a questão do capital humano. Veja, o Porto Digital, através do seu núcleo de gestão, ele cuida hoje de 3 coisas, 3 frentes a gente abre, né? Além, obviamente, da comunicação, vendo da parte de empresas, como política pública, né? A primeira delas é essa parte de território, né, de ajudar na recuperação do espaço urbano central. A segunda, uma rede de negócio e empreendedorismo, porque o Porto Digital é, em última instância, uma plataforma de novos negócios de base tecnológica, né? Isso é que é importante. E também a questão do capital humano. O capital humano, veja, quando eu cheguei lá há pouco mais de 5 anos, um dos motivos pelos quais eu fui para lá é porque eu tinha muita experiência em abrir frentes educacionais e formação, porque eu era reitor, eu tinha sido candidato a reitor da Federal em 2011, aí fui contratado para ser o primeiro reitor do Centro Universitário dos Guararapes, que é em São Paulo, era na mesma dona, né, da FMU e da Embi Morumbi. Então, que é a Rede Laureate, foi vendida para a Anima, enfim. E aí eu fui para o Porto Digital, muito também porque nós tínhamos uma necessidade muito grande lá, que era o primeiro problema enfrentado de apagão do capital humano, né? Então, o Brasil estava passando por isso. Então, quando eu cheguei lá, o Recife tem uma vantagem comparativa. Não sei se eu estou lhe atrapalhando ali as suas perguntas ali, a sequência, mas... Não, eu estou adorando, né? Estou adorando. Sua narrativa é maravilhosa. O Recife, ele tem uma vantagem comparativa muito grande. Ele é a cidade brasileira que tem a maior quantidade em número absoluto de PhD em ciência da computação. A gente tem 700 aqui na cidade. Nossa. 600 saíram da Federal de Pernambuco, que é nota 7 na CAPES, é o principal centro formador do Brasil, e 100 de outros lugares que estão aqui, né? Só a Universidade Federal, por exemplo, tem uns 130 doutores em computação, uns 100 no centro de informática e o resto espalhado pelos outros departamentos. Aí tem isso criou um ecossistema universitário de tecnologia que fez com que o Recife tivesse a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia. Isso em 2020, certo? Em 2018, quando a gente olhou o número, já era isso. Só que tinha uma questão, a gente precisava acelerar esse negócio. E aí a gente lançou, lá em 2019, um conjunto de cursos de graduação para as universidades, aproveitando o branding do Porto Digital. Então, por exemplo, pegamos a Universidade Católica, que aí em São Paulo é a PUC, né? Pegamos a Universidade Católica e montamos um curso de graduação mais curto, uma graduação tecnológica de 5 períodos, que é uma análise de desenvolvimento de sistemas ou sistema para a internet. E a gente é que montou a estrutura curricular. E das 5 disciplinas, uma seria dentro do Porto Digital todos os semestres, desde o primeiro período. Isso, que é uma residência, inspirada nos modelos de saúde. E montamos os cursos, foram muito bem sucedidos aí a pandemia, né? Em 2020. Mas, independente disso, os cursos começaram. Mas estava faltando alguma coisa. Eu estava lançando curso de R$1.200, R$1.000. Alguém precisava colocar a população periférica dentro do jogo. Quando chegou em 2020, a gente apresentou para os candidatos a prefeito esses cursos e fazendo uma proposta para criar um programa de bolsas para o programa, né, de formação do Porto Digital. E aí o candidato que ganhou, João Campos, que é muito amigo meu hoje, ele veio, inclusive, com uma proposta de criação e deu nome para um programa de bolsa. Ele disse, olha, a prefeitura vai bancar se eu ganhar. E ele ganhou a eleição. Aí a gente já começou a fazer. E ele deu um nome para o programa de bolsa chamado Embarque Digital. Esse programa é um programa de bolsas voltado para alunos de escola pública, onde a gente paga o curso superior todo dele. A prefeitura ainda dá o passe livre dos alunos. Os patrocinadores dão também a Tembice. O Banco do Nordeste agora está dando bolsa financeira para um conjunto de alunos, enfim. E esses cursos aí, só para a gente ter uma ideia, para alunos de escola pública, a gente coloca 600 novos alunos por ano. A gente chegou a 2.000 alunos agora. Nossa, impressionante. Veja, mas eu estou falando 600 novos alunos por ano. O Recife, em 2020, que era a maior quantidade per capita de formandos do Brasil, formou 505 pessoas só nos cursos presenciais. São Paulo todo não chega a 2.000. Então, assim, o Brasil forma pouca gente de tecnologia. O Brasil só forma, nos cursos presenciais, 29.000 pessoas de tecnologia, quando você soma todos os cursos. Direito sozinho forma 130.000. Então, a gente forma pouca gente no Brasil. Pronto. E aí, esse programa,
que a gente lançou, né? Para a gente ter uma ideia da força dele, 88% dos alunos têm uma renda total familiar de 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos. Significa que o primeiro emprego do jovem, provavelmente, ele já vai ganhar mais do que a família. 55% sequer tem acesso à internet em casa. Quer dizer, eu estou falando de uma galera em vulnerabilidade social, que todo mundo veio de escola pública, inclusive. 69% são pretos ou pardos, ao contrário de 41%, mesmo com as cotas das federais. Sabe? Então, significa o seguinte, basicamente. E sim, eu tenho 1/3 da evasão nacional. Né? 1/3, porque a evasão nacional é um grande problema. Mas significa o seguinte, que se dos 600 alunos se formarem, Recife só formava 500. O ano que vem, se dos 600, 500 se formarem, a gente, o ano que vem, dobrou o número de formados da cidade. Só que a gente dobrou com a galera que veio da escola pública. Quando você soma com as cotas das federais, significa que daqui a 10 anos, se você passar pelas ruas do Porto Digital, você vai ver a periferia do Recife ocupando as vagas de trabalho que hoje são ocupadas por pessoas como eu, né? Homem branco, de classe média, né? Que é o perfil tradicional de tecnologia. Então, a gente passou a fazer programas de formação que mudam com a estrutura social da cidade. E não é um programa piloto, ele é um programa de escala. Quando você pega hoje, veja, os dados mais recentes do Censo do Ensino Superior, eu falei, né? Recife, em 2020, 2018, ele era a cidade brasileira que tinha a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia. Era 358 a cada 100 mil habitantes. Porto Alegre era 355, era bem pertinho. Hoje, o Recife saiu de 358 para 571. Ano que vem vai passar de 600. Então, significa que a gente vai estar formando o dobro da cidade que mais forma no Brasil. Né? Porque isso é hoje a grande vantagem competitiva que o Recife tem em relação a outras capitais. Então, por exemplo, a gente passou a receber empresas da indústria tradicional que instalam sua base de tecnologia, né? Porque todas as empresas passaram a ser empresas de tecnologia. Um banco, por exemplo, é uma empresa de tecnologia hoje, né? Então, a gente passou a receber empresas que não são de tecnologia para montarem sua base de TI dentro do Porto Digital. Então, por exemplo, instalamos o Centro de Inovação no Bradesco no ano passado, Baterias Moura transferiram para lá. A Deloitte vai chegar a 1.000 pessoas já no final do ano agora, lá dentro. A Solar Coca-Cola, que é uma das maiores empresas de logística do Brasil, né? Porque tem 400 mil pontos de venda, ela acabou de instalar sua base de TI dentro do Porto Digital. Então, a gente passa de uma fase que a gente tinha só empresas de TI para ter empresas da indústria tradicional que querem montar sua base de inovação lá dentro. Então, é um novo momento que a gente está vivendo. Nós nem esperávamos isso, mas por quê? Porque tem poucas forças mais fortes do que a força do mercado. Né? Então, essa coisa chegou e a gente estava preparado, porque a gente tinha gente. Então, uma empresa dessa, uma Coca-Cola, quando resolve instalar sua base no Porto Digital, ela vem por 2 motivos. O primeiro deles é porque tem gente para produzir, ao contrário de outras cidades. E o segundo é porque a gente tem uma base de mais de 400 possíveis fornecedores para ela. Né? Então, tudo isso faz com que o Porto Digital hoje esteja num ritmo de crescimento muito acelerado. A gente estava, só para ter uma ideia, em 2018, quando eu assumi, a gente faturava 1,8 bi, a gente está faturando 5,4 agora nos dados que a prefeitura nos passou no final do ano. Já é o segundo setor de serviços da cidade, só está atrás de saúde, porque a gente tem um polo médico realmente cavalado na cidade, e a gente tem um setor de construção civil forte e que a gente vai passar a construção civil, acho que o ano que vem já. Nossa. Então, a gente foi se preparando para isso, né? Como quando você constrói uma estrada no interior, você fica esperando a fábrica chegar. Agora, se você não construir a estrada, nenhuma fábrica nunca vai chegar esperando com que a estrada seja construída. Só que a nossa estrada é cérebro. Basicamente, é isso que a gente vem se propondo a fazer pela cidade do Recife e pelo Brasil, né? Fantástico. Então, olha, se o primeiro ponto que eu consegui destacar foi essa formulação da governança no equilíbrio de força, como uma coisa salutar. O segundo ponto é essa absolutamente central na qualificação das pessoas, no foco da educação. Você veja que esse impacto, você já está trazendo isso, Pierre, como ele já muda o ponteiro produtivo da cidade. Não é pouca coisa. Sim. O ponteiro, o vetor econômico de um lugar é uma coisa assim de uma escala impressionante os números que você nos traz. Eu queria explorar um pouco essa coisa das conexões, né?
as conexões que vocês têm. Antes de passar para as conexões nacionais e internacionais, eu queria fazer assim, um comentário adicional com o que você falou. É quase que um jogo como se diz no futebol, um jogo de 6 pontos, né? Você não só multiplica o capital, mas como você cria e retém ele. O que aconteceu em muitos centros urbanos importantes do Brasil, por exemplo, a minha terra natal, Salvador, é que houve uma evasão das pessoas de tecnologia buscando trabalhos em centros que remuneravam melhor esse trabalho. Então, é um jogo de 6 pontos, realmente, né? Você não deixa, você retém ao mesmo tempo que você multiplica, né? Quer dizer, é uma conta muito legal. Mas eu quero passar logo para esse ponto. Como são as conexões com outros hubs do Brasil? Você já falou da presença que vocês têm aqui no InovaBrá, Habitat do Bradesco, aqui na Vida Paulista, conexões com outros hubs do país, a presença de vocês em Aveiro. Fala para a gente aí. Olha, há uma articulação nacional, via Amprotec, né, que é a nossa Associação Nacional dos Parques Tecnológicos, mas além da Amprotec, que trabalha muito com a questão das universidades e com alguns ambientes de inovação, você tem muito ambiente de inovação privado hoje, como é o caso do InovaBrá, o Cubo, o da TOTUS tinha um também. Então, você tem muitos por fora aí do ambiente tradicional, né? O nosso papel aqui é basicamente de fazer conexões, né? O Recife, ele tem, a gente sabe das vantagens comparativas, agora a gente nunca esquece que ele está no Nordeste, né? Com todos os desafios que nós temos por ser nordestinos, por estar aqui criando um ambiente de inovação. É quase um milagre você ter o Porto Digital em Recife. Isso é um fato, né? Por quê? Porque nós estamos numa cidade periférica dentro do país periférico, né? E todo mundo sempre via o seguinte: Recife tem capital humano mais barato, então vou instalar minha base aí. Mas não é mais assim. Por quê? Porque como depois da pandemia, como você teve trabalho remoto também em muitos lugares, né? E nem é o caso, o que acabou se estabelecendo foi o trabalho híbrido, né? Isso, a grande maioria está assim. Mas como você estabeleceu isso, então a base salarial também se estabeleceu. Uma outra coisa também que salvou o Brasil, viu? Que salvou o Brasil, foi o fato de que você não pode trabalhar remoto para a Alemanha, por exemplo. Remoto que eu digo assim, você não pode daqui do Brasil trabalhar para a Alemanha, porque a comunidade europeia exige um visto de residência para trabalho, né? E aí você não pode estar aqui trabalhando para lá. Então esse é um ponto, porque senão, veja, com umas 800 mil vagas abertas de desenvolvedor na Alemanha, não ia sobrar nada aqui, certo? Porque o salário mínimo lá é 3 mil e poucos euros para o desenvolvedor. Então, isso acabou salvando o Brasil. Canadá, Estados Unidos permite. O próprio Brasil não permite. Por exemplo, nós não podemos contratar um colombiano para home office, certo? Ele teria que ter um visto de trabalho aqui para o Brasil. Então, tem uma questão trabalhista. Aí você pode dizer, não, ele paga via contrato. Aí você vai fazer importação e exportação de software, você entra num buraco tributário que você não sai mais. Então, isso salvou o Brasil, ali foi importante. No caso de Recife, a nossa aspiração é muito clara. A gente quer ter 50, 60 mil pessoas daqui uns 30, 40 anos. A gente sabe que numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, que está diminuindo a sua população, como grande parte dos centros urbanos, se a gente tiver 50, 60 mil pessoas trabalhando com tecnologia, com uma renda salarial maior, a gente efetivamente consegue mudar a cidade. Então, esse é o nosso propósito, né? Melhorar a cidade através da forma que a gente conhece, da educação, da ciência, da tecnologia. Então, o Porto Digital hoje, a gente se classifica como um movimento de cultura digital, que desce da periferia para ocupar o centro urbano da cidade, centro histórico, né, para produzir uma cidade melhor. Então, a gente é um movimento social, basicamente, hoje, certo? De pessoas, empresas, de plataforma de negócios, de universidades, tudo isso que a gente faz para construir um Recife diferente. Agora, um Recife, como ele é diferente, digamos assim, como essa proposta é diferente? Porque ela é construída por uma instituição privada, digamos assim. A gente não tem instituições... Talvez o Porto Digital seja a única instituição privada no Brasil que seja um movimento de massa, de muita gente, né? Porque normalmente você deixa isso para os governos fazerem, né? Isso sempre foi a lógica que nós tivemos. Deixa o governo resolver. Lá nos Estados Unidos não é assim, por exemplo, né? A Europa é muito assim, né? O governo meio que resolve, mas em outros lugares não é. E essa experiência que a gente tem sido muito bem sucedida. Agora, lembrando, cada lugar precisa ter o seu modelo, a sua experiência própria, né? Porque cada lugar tem uma cultura diferente. A nossa é a cultura da rua, do carnaval,
Isso que eu estou explicando, essa foi a cultura pelo qual o Porto Digital nasceu, pelo movimento Mangue, por tudo isso. Então, isso é que faz com que o nosso DNA seja diferente. Tanto que hoje, quando eu falei de mobilização, a gente tem uma plataforma de mobilização chamada Hack and Play, o Hack and Record, todo mundo acha que é de Recife, né? O Hack and Record and Play, né? O Hack and Play ele culmina, o ano todo, mas ele culmina com um festival de 4 dias de inovação, que vai ser de 6 a 9 de novembro. É disparado o maior festival do Brasil, não tem nada parecido. Né? A gente até se inspirou na SXSW, mas é um pouco diferente. Mas só para a gente ter uma ideia, num raio de 300 metros, a gente tem 40 e poucos auditórios sendo mobilizados, palcos na rua, estandes na rua, tudo. É um festival gratuito. E só para ter uma ideia, Cláudio, no ano passado nós tivemos 61.700 inscritos. A gente traz um monte de gente para discutir tudo que você pode, né? Mas com um objetivo claro, de trazer um jovem lá da linha do Tiro, que é um bairro periférico de Recife, colocar ele dentro do centro do Porto Digital, do César, de qualquer ambiente de inovação daquele, e ele entender que aquilo é para ele, e que a gente vai chegar junto, vai pagar a formação dele, vai trazer ele para dentro do jogo, né? E vai fazer a inclusão. É isso que a gente quer fazer, né? E as conexões nossas são com todo mundo, veja. Eu me relaciono com o governo do estado, com a prefeitura, os dois agora são antagônicos, mas não tem problema nenhum. Eu tenho um bom relacionamento com os dois. Meu papel é esse, de construir conexões, né? Com a iniciativa privada, as entidades, a universidade. Então, meu papel é basicamente o de articulador político dessa política pública, certo? Então, é isso que o Porto Digital quer construir, é chamar todo mundo para dentro do jogo, dizendo, olha, a cidade está aqui, a gente precisa construir uma cidade diferente, né? Porque o Brasil não pode mais ter esses indicadores que a gente tem, né? O Brasil tem se tornado um país hostil para o jovem. Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, e é desses que eu vi, os jovens de 18 a 27 anos, 47% queriam sair do Brasil. Não precisa ir longe, 11% dos desenvolvedores de software nacional, de acordo com o LinkedIn, a presidente esteve aqui, ela disse, estão em Portugal, pô. Portugal virou uma grande draga de capital humano qualificado do Brasil. Você vai em Lisboa, é impressionante a quantidade de brasileiros que tem lá trabalhando. Eu tenho muitos ex-alunos trabalhando lá. Por quê? Porque a qualidade de vida é boa, o custo de vida é baixo, todos reclamam da carreira, tal, porque ela é muito estreita, mas nenhum quer voltar, né? Então, a gente precisa fazer com que isso pare de acontecer no Brasil, que a gente pare de perder as pessoas, né? O Porto Digital é uma tentativa, lá na sua origem, de criação de um grande ambiente, né? Não só de trabalho, mas de vivência, né, para a cidade do Recife, utilizando as pessoas. A gente precisa acreditar no povo brasileiro, não tem outra. Né? A gente criou durante um tempo no Brasil e ainda permanece uma espécie de agenda antipobre, né? Onde a gente sai excluindo a população, né? E isso é muito visível. Né? Tem uma imagem que eu não esqueço, né? Que é uma imagem da mesma semana. Todo brasileiro devia aprender isso na escola, com essa imagem. A gente tem uma paralisação, e tirar uma foto absolutamente iguais, sabe? Uma paralisação dos garis no Rio de Janeiro e um protesto de estudantes de medicina, né? Antes das cotas, isso, certo? Quando teve uma greve de garis no Rio de Janeiro. Você tinha uma foto em cima e embaixo. Em uma não tinha nenhum branco, na outra não tinha nenhum negro. Esse é o retrato do Brasil. Incrível. Em que a gente saiu excluindo todo mundo. Isso é desde a sua origem, né? Porque o Brasil ele se criou dessa forma, mas a gente precisa reverter isso. E precisa reverter agora, não pode mais ficar jogando para depois. O futuro é agora. A gente precisa fazer com que essas coisas elas se transformem. Né? E a única forma que a gente tem em escala de fazer isso é a educação. Só que o tempo está passando, quer dizer, a gente está vendo as desigualdades aumentarem, as cidades ficarem completamente hostis para as pessoas, né? Por quê? Porque você faz com que a cidade, as pessoas se isolem dentro da cidade, sejam criados em bolhas, né? Esse é o problema que o Brasil tem hoje. O Porto Digital ele vem aí para mostrar que a gente não precisa ficar preso dentro do hub, não. A gente tem que ir para a rua construir a cidade, né? É isso que a gente faz. Então, por exemplo, ninguém almoça dentro do Porto Digital por um motivo simples. O restaurante do Porto Digital é na rua.
Então, agora lá na rua, veja, talvez seja a única área central do Brasil que você sai falando no telefone celular com o notebook nas costas durante o dia, né? De noite é muito vazio lá, ainda, porque a gente quer botar moradia, mas é o único lugar central do Brasil, talvez, que você sai falando no celular com o notebook das costas e ninguém lhe assalta. Por quê? Porque essa vivência foi criada. Fantástico. Olha, essa conversa com você tem um caráter de depoimento, tem um valor extra, um valor extraordinário. Para a gente concluir aqui, infelizmente o tempo curto, mas na medida de um podcast que a gente quer ser atrativo para os nossos companheiros aqui no engarrafamento em São Paulo, que botem no Spotify e tem o privilégio de ouvir, eu estou aqui de ouvir em primeira mão. Nesse universo que é o Porto Digital, eu acho que a gente tem que encerrar dizendo isso, que é um universo, é um mundo. Tem algo de perspectivas, de trends, de tendências que você gostaria de destacar aqui para a gente concluir? Tem duas. A primeira é que todo mundo tem que ficar atento, principalmente as empresas de tecnologia, porque há um processo em curso de internalização dos seus processos de inovação, e isso vai afetar o setor, e já está afetando o setor de tecnologia como frente. Então, é preciso que dentro desses ambientes de inovação em software, eles pensem também, né, que a gente precisa internalizar empresas de base de economia tradicional. Isso é muito importante, né, porque isso está mexendo com todo mundo. E o segundo é porque nós vamos ter rapidamente uma mudança nos fatores de emprego, principalmente por conta da inteligência artificial, e as universidades brasileiras não estão preparadas para isso. A gente precisa mudar rapidamente o modelo educacional, porque esse modelo que a gente está, principalmente nas áreas de negócios, né, onde alguém fica falando durante 4 anos, né, você escuta, acabou, esgotou. Meus colegas professores, eu tenho falado isso o tempo todo, ainda não abriram os olhos para essa mudança, essa transformação gigantesca que o mundo vem passando, e a gente corre o risco de tornar nossas universidades absolutamente obsoletas, né? E a gente precisa das universidades para construir um país diferente. Então, esses são os dois alertas. Precisamos mudar o modelo educacional de graduação rapidamente, né, para fazer muito mais experiências, né, para criar habilidades e competências nas pessoas, e a gente precisa ficar de olho nessa internalização das bases de tecnologia, porque isso vai mudar muito o setor. Pierre, que honra te ter aqui no Trends, uma grande alegria para a gente. Eu aviso aqui para os nossos ouvintes e espectadores aí do YouTube que na descrição eu vou deixar o link do Porto Digital e também do Hack and Play. O link do Hack and Play, que eu fiquei... De 6 a 9 de novembro. 6 a 9 de novembro. Tem mais de 1000 atividades. Maravilhoso. Pierre, um grande abraço para você, portas abertas aqui do Banco Alfa para o Porto Digital e para você pessoalmente. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Pierre Lucena, presidente do Porto Digital no Recife. Então você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube, e até o próximo programa.